Estamos de volta, nosso terceiro bloco, né? Nosso assunto de hoje, o impeachment. Então, doutor Mário, na sua visão, né, o que aconteceu efetivamente nesse caso que a gente está vivendo hoje no Brasil caracterizou efetivamente um crime de responsabilidade? Sim, parece que sim. Parece que em face desses repasses, desses não repasse para contas dos bancos, do banco público, o qual pagou, financiou programas sociais e posteriormente, tem que depois de em outro exercício fiscal, tem que lá tapar esse buraco, parece bem claro haver o crime de responsabilidade, haver a infração administrativa, haver a improbidade administrativa. Professor, só para eu entender agora, o professor falou anteriormente que o juízo de admissibilidade, no caso de crime de responsabilidade para o impeachment, é feito pelo Parlamento, pela Câmara dos Deputados, que remete posteriormente ao Senado, onde se vai julgar realmente o mérito da questão. Se quem faz o juízo de admissibilidade é o Parlamento, a Câmara dos Deputados, e quem julga é o Senado, por que o STF teve que intervir dessa vez para dizer como seria o rito, como seria o procedimento? Perfeito. Novamente, o crime de responsabilidade, uma infração política administrativa, julgamento apenas pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário, ele foi chamado para interpretar questões controvérsias que havia na lei que trazia o rito do processo de impeachment. Então esse rito ele já existe? Esse rito já existe. Lei 1079, lá de 1950. Uma lei que foi recepcionada pela Constituição e é onde define como que será o rito, como que será o procedimento, como será o processo do processo de impeachment. Algumas partes dela, ela não foi recepcionada pela Constituição, por ter alguma contrariedade. Mas a grande parte dela, a parte procedimental, sem sombra de dúvida. E só para complementar essa questão da não participação do Poder Judiciário, o processo começa com a Câmara dos Deputados, que faz um juízo de admissibilidade, em concordando que deveria ser julgado pelo Senado, que foi o que aconteceu, que foi o que ocorreu, remete para o Senado. E aqui tem um ponto interessante. O julgamento do Senado, ele é presidido pelo presidente do STF. Que é onde o judiciário participa. É onde o judiciário participa. Porque ali eles estão juízes da causa, né? São juízes da causa. Eles é que efetivamente vão fazer o julgamento se existe ou não existe o crime de responsabilidade. Só que vão afastar a presidente com isso, né? Afasta-se a presidente por 180 dias quando recebe o processo e aí depois eles produzem prova. Como é que é esse processo ali, nesses 180 dias que a presidente está afastada? Iniciou-se o processo, a presidente é afastada. É afastada e montada uma comissão no Senado, com todos os partidos políticos, um percentual lá estipulado por lei, e essa comissão irá fazer a produção probatória, a introdução probatória. Será produzidas provas, será garantido contraditório e ampla defesa para o Poder Executivo. Enfindada essa instrução probatória, remete-se para o julgamento do plenário, destacando que esse julgamento sob a presidência do presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. E um ponto interessante, porque nós imaginamos, houve um julgamento, mas ela foi injustiçada nesse julgamento. Imaginamos por qualquer questão, foi injustiçada. Não teve crime de responsabilidade, houve um golpe efetivamente. Cabe um recurso dentro do próprio parlamento? Não existe recurso. E o que é mais interessante, nós vemos lá que a todos é garantido o acesso ao Poder Judiciário, a lei não pode proibir o acesso ao Poder Judiciário, é uma garantia constitucional. Caberia do resultado desse impeachment um recurso para o Supremo Tribunal Federal? Não, também não. É um recurso que se finda ali. Ele se finda ali. Ou seja, o julgamento é soberano em relação à questão político-jurídica do chefe do Executivo. Chefe do Executivo. E isso que a gente menciona agora, que acabamos de falar, tudo isso passou-se com o presidente Collor. O presidente Collor findou-se, entendeu que havia alguma irregularidade, que havia sido injustiçado, impetrou uma ação, impetrou um mandado de segurança no STF. E o ministro disse, não, essa questão é política administrativa. Não vamos nós conhecer, não vamos nós apreciar um julgamento que não é de cunho jurídico, mas sim político e administrativo. Então, Mário, infelizmente, né, nosso tempo está findando. Eu agradeço a sua presença aqui, né? Sei que o senhor tem inúmeros compromissos à frente da Polícia Militar, mas agradeço o seu tempo, agradeço a presença do Dr. Erivelton, né? Esse programa aqui é um programa em parceria da OAB com
o curso de Direito, portanto nós não temos vinculação política nenhuma. A gente tenta trazer para a população que às vezes escuta esses termos, né? Impeachment, crime de responsabilidade, né? Pedalada fiscal, e às vezes se perde um pouco, né, do que é um parecer técnico. Tecnicamente, também como advogado e cidadão, eu me convenci de que houve sim um crime de responsabilidade, né? E houve uma maquiada nas contas públicas e houve uma transferência de um determinado valor que tinha que ser pago num exercício para outro. E é isso que está acabando por deflagrar um processo de impeachment. Mas isso é uma opinião como cidadão, né? Tecnicamente eu já vi que é a sua também, acho que o Dr. Erivelto concorda, até porque a OAB também se posicionou nesse sentido. Então é um parecer técnico, mas esse julgamento, né, não é técnico. Ele é técnico e político. Então está na mão dos nossos senadores e a gente roga a Deus aí que eles tenham a consciência, né, de nos bem representar e que façam uma análise justa, né, em relação tanto à defesa quanto à acusação. Ficamos por aqui, né? Nos vemos no próximo programa, na próxima semana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.